sempre um delayzinho que a gente fica esperando, né? Um momento de tensão. Bom, agora tá. Seguinte, vamos só fazer uma breve recapitulada do que é que foi apresentado no vídeo de pré-aula. Então, o vídeo de pré-aula abre o capítulo 3 do nosso livro-texto, que trata sobre pensamento recursivo. Então, a ideia da recursividade é uma ideia que você, enquanto estudante de ciência da computação, precisa ter muito clara na sua mente, você precisa, de uma certa maneira, dominar. Por quê? Primeiro, porque a recursividade ela é uma maneira elegante de resolver determinados problemas, certo? Um algoritmo recursivo, em geral, ele é bem mais, como é que se diz, sucinto, bem mais enxuto do que um algoritmo não recursivo. Isso vocês vão aprender em laboratório de programação, em outras disciplinas mais adiante. Segundo ponto interessante sobre a recursividade é que em algumas linguagens, por exemplo, a linguagem Prolog, que é muito utilizada no campo da inteligência artificial, a recursividade ela é um ponto-chave, né? Então, quando vocês estiverem estudando IA, acho que é lá no 7º, no 8º período, e vocês forem trabalhar com Prolog, se você não dominar muito bem o que vem a ser a recursividade, muito provavelmente vocês terão uma certa dificuldade de compreender os programas em Prolog. Então é bom você já no 2º período terem uma compreensão boa do que é recursividade, como é que você resolve problemas de forma recursiva, né, para poder, quando chegar lá no futuro, né, lá na IA, entender Prolog com uma certa facilidade, certo? Bem, vamos voltar aqui ao nosso caso. Então, toda vez que a gente fala de recursividade, é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte. Então, toda solução recursiva, ela precisará ter um ou mais casos base, que são o caso que para a execução do programa, certo? É o caso mais simples. E aí você tem os casos recursivos. Os casos recursivos, eles são caracterizados pelo quê? Eles são construídos a partir dos casos anteriores. Ou seja, a ideia principal na recursividade é que você tem um caso super simples, né, o caso mais simples de todos, que é o chamado caso base, e os casos recursivos, eles são construídos a partir dos outros casos anteriores. Ou seja, sempre naquela ideia de que um objeto mais complexo é construído a partir de objetos mais simples. Certo? Então, falando assim, você vê a beleza, né, a elegância do pensamento recursivo. Bom, mas vamos agora para aquele nosso problema, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, eu já deixei preparada aqui uma parte da solução, e eu espero que vocês acompanhem a minha solução, certo? Então, gente, espera aí. Está aparecendo para vocês todos, né? Aquela clássica pergunta que a gente tem que fazer nessas aulas online. Está aparecendo para todo mundo aí a tela? Beleza, né? Sim ou não? Se manifeste aí no chat. Gente, então é o seguinte. No problema, ele fazia a seguinte pergunta. Qual é o valor de Mn para n igual a 6? Certo? Então, essa era a nossa questão. Mn, nesse caso aqui, você pode associar a ideia de função, que foi um assunto que nós estudamos no capítulo anterior, né, no pensamento relacional. O n, né, esse valorzinho aqui, então o que é que vai acontecer? Quando eu informar 6 para a minha função mn, né, ele deverá calcular o valor de um determinado valor. Então, é totalmente ligado à ideia de função. Correto? Bom, a nossa relação recursiva, né, aliás, nossa relação de recorrência, ela é definida da seguinte maneira. Aqui eu tenho a nossa relação de recorrência definida, e eu queria chamar a atenção de vocês para um fato muito importante, certo? Bom, Mn, a minha função, né, e 500, se n for igual a 0, ou seja, isso daqui é o nosso caso base, certo? Aqui é o nosso caso base, ok? Pergunta, toda relação de recorrência só tem um caso base? Não, pode ter relação de recorrência com mais de um caso base. O importante é que você sempre compreenda a ideia por trás do caso base. O caso base é aquele caso que vai parar. Então, do caso base ninguém passa, né? Não tem aquela história, se cair do chão não passa, então do caso base ninguém passa. Beleza?
E aí nós temos o caso recursivo. O caso recursivo, ele é caracterizado pela presença de uma estrutura como essa daqui, ó. Aqui, ó, 1,10 vezes mn-1. Esse mn-1, certo? Esse n-1, desculpa, ele já vai dar a ideia de quê? De que isso daqui é um caso anterior, certo? Caso anterior, ok? Então, n-1 é um caso anterior. O n-2 é o caso anterior do caso anterior, certo? E assim sucessivamente, tá certo? Então vão entendendo aí a dinâmica da coisa. Então, isso daqui, essa estrutura, né? Ela já pode nos dar pistas, né? Ou indicações para a gente construir uma implementação, para a gente fazer uma implementação em uma linguagem de programação. Então, vejam bem, observe que aqui eu tenho dois sys, né? Dois ifs, né? Então, se o n for igual a 0, o valor de mn vai ser 500. Se ele for maior do que 0, vai ser 1,10 vezes n-1. Então, vamos começar aqui com o caso mais base. Qual seria o caso mais base? Seria n igual a 0. Nesse caso aqui, o valor seria 500, correto? Show de bola. No segundo caso, né, após o caso do caso 0, ou seja, do n igual a 0, ou seja, o n maior do que 0, seria n igual a 1. Acompanhem, por favor, para vocês entenderem. Porque, assim, o grande barato aqui é vocês compreenderem como é que a coisa vai se desenvolvendo. Realizar o cálculo puramente trivial. É uma coisa assim que não deveria ser muito o foco da atenção de vocês. A atenção de vocês deve ser voltada para compreender a estrutura, compreender como é que a coisa funciona. E uma vez compreendido isso, você ser capaz de construir suas próprias relações de recorrência. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu já tenho um n maior do que 0, certo? Porque o meu n é 1, então ele já é maior do que 0. O que é que vai ter? 1,10 vezes m... vou pegar aqui o caso anterior. O caso anterior vai ser o quê? n-1. O meu n é 1. 1 menos 1 vai ser 0, certo? E quem é o m0? Quem é esse valor aqui, certo? Esse valor aqui é justamente o meu 500, correto? Então, nesse caso aqui, para M1, ou seja, para n igual a 1, eu vou ter 1,10 vezes 500. Quem é esse 500? É o meu caso base, eu vou chamar aqui de CB, certo? Bom, só que o nosso problema, ele perguntava qual seria o valor de m para um n igual a 6. Então, nesse caso, como é que a gente começa? A gente atribuiria o n igual a 6, né? Então ficaria mn, seria 1 vezes 10 vezes m5. Mas quem é o m5? O m5 é o caso que vem anterior ao m6. Nesse caso aqui, eu vou fazer 1,10 vezes 1,10 vezes m4. Esse m4, quem é? É o caso que vem anterior ao 5. Certo? Bom, mas quem é o M4? M4 vai ser o quê? 1,10 do M6 vezes 1,10 do M5 vezes 1,10 do M4 vezes M3. Quem é o M3? É o caso anterior ao caso M4. E assim sucessivamente. Então, acredito eu que vocês já conseguiram sacar que existe um padrão, certo? E aí, turma, vem um ponto muito interessante que eu também preciso que vocês tenham bastante atenção. Um dos grandes baratos da matemática, uma das grandes das coisas que eu acho mais bacana quando eu estudar matemática é a identificação de padrões. Então, o pensamento matemático ele está muito focado nessa vibe de identificar padrões. Então, você observa aqui que você já identificou um tipo de padrão. Então, aqui eu tenho 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10 vezes n-1, certo? Então, se o meu n é igual a 6, eu vou ter aqui 1,10 vezes 1,10 quantas vezes, né? E qual será o último elemento, né?
que não vai ser MN, hein? Fácil, vai ser o 500. Então, a resolução dessa questão vai ser 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10, se tiver aqui 1, 2, 3, vezes 1,10, 4, vezes 1,10, 5, vezes 1,10, vezes 500. Ok? Ixi, quase não cabe. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Certo? Afastar isso aqui para cá. Vamos melhorar aqui essa resposta. Ok? Pronto. Professor, se eu colocasse isso daqui na resposta da minha prova, estava correto? Estava. Porque a minha preocupação não é o valor desse cálculo aqui. Eu não quero saber esse cálculo. Eu quero saber como é que você chegou até lá. Isso daqui, calculadora faz, né? Isso daqui é computação, né? Chegar até aqui, né? Chegar nessa estrutura aqui, aí sim, isso é pensamento matemático, tá certo? Então, quando a gente for fazer nossas avaliações, né? E nós chegamos nessa parte aqui do pensamento recursivo, né, principalmente, que vocês vão observar ao longo desse capítulo várias situações como essa, onde eu tenho um cálculo grande para ser executado, mas que isso você implementa no linguagem de programação de maneira fácil, não tem dificuldade nenhuma, certo? E o computador faz por você o cálculo. Mas chegar nesse ponto aqui, né, desenvolver esse raciocínio, essa é a grande sacada. É isso que eu espero que vocês consigam desenvolver, tá certo? Bom, pergunto a voz. Ficou claro para vocês a explicação de como é que nós chegamos nessa resposta? Sim ou não? Vamos lá, se manifestem, por favor, no chat. Sim. João Pedro, Leonardo, o Leonardo falou, né? Gostei de ver. Perfeito, né, Débora? Ana Paula já falou também. Débora, não fiquem angustiados. Vocês estão em processo de aprendizagem. Errar faz parte. Se você errou é porque você tentou. Só quem não erra é quem não tenta. Certo? Parece papo de coaching. Certo? Mas é por aí. O importante é vocês tentarem e vocês, quando errar, perceber, peraí, eu errei tal coisa. Então eu preciso corrigir esse ponto aí. Certo? É aí onde eu preciso corrigir. Aí o que você vai fazer? Você tenta novamente, já com a correção do seu pensamento realizada, e aí a possibilidade de acertar vai ser maior. Ah, errei novamente. Então, onde foi que eu errei? É sempre esse o processo. A gente precisa mudar um pouco a nossa cultura, onde a gente pensa que o erro é uma coisa ruim. Não, quem erra é porque tentou, certo? Entendido? Então, é tanto que nessas avaliações, eu tenho procurado ver o que foi que você conseguiu fazer, né? Onde é que está o raciocínio, cadê a linha de raciocínio de vocês, beleza? Gente, então, eu queria agora eu queria passar para as questões que eu selecionei, né, lá da lista de exercício da sessão que fala sobre pensamento recursivo e discutir com vocês, beleza? Eu vou só interromper aqui o compartilhamento para poder preparar aqui a lousa para vocês, certo? Enquanto isso, vocês podem conversar um pouquinho, mas já estamos chegando aqui no ponto. Pronto. Então, vamos aqui novamente apresentar. Beleza? Vamos aqui compartilhar. Gente, antes da gente passar para as questões que eu selecionei, eu queria só chamar a atenção de vocês para uns pontos que eu peguei de um outro livro de matemática discreta. Nesse primeiro ponto aqui, eu tenho um problema, né? E eu achei legal, porque nesse problema ele mostra para você uma aplicação prática da relação de recorrência, certo? Então, a matemática discreta, muitas coisas que a gente está discutindo nela, ela se aplica ao chamado campo da matemática aplicada, né? Então, aquela matemática que é feita, voltada para resolver problemas do nosso cotidiano. Então, nós temos aqui, ó, você está servindo no Conselho Municipal de Obras, que está considerando uma proposta de uma firma para gerenciar um local de eliminação de resíduos químicos. O material a ser estocado no local decai a uma taxa de 5% ao ano. O empreiteiro afirma que essa taxa de estabilização restará
ao final de 20 anos, apenas 1/3 do material ativo original. Então, essa é uma situação que cabe uma resolução a partir de quê? A partir de um pensamento recursivo. Por quê? Porque você vê que a cada ano acontece um fenômeno aí que é o decaimento do material, certo? Então, o material que eu tenho no ano N, o material que eu tinha no ano N-1 é decaído 5%, e assim sucessivamente, certo? Então, isso é a típica situação em que o pensamento recursivo é a melhor ferramenta para resolver o problema. Bom, fica aí como exercício de casa para vocês pensarem como é que você criaria uma relação de recorrência para resolver esse problema, certo? E aqui tem um outro ponto que eu acho interessante, que ele diz o seguinte, ó, relações de recorrência podem ser usadas para diversas coisas, do decaimento químico, que é esse problema que foi falado aqui, ao saldo de uma aplicação bancária, do crescimento populacional de determinada espécie, à proliferação de vírus computacionais. Então, vejam bem, quando ele fala aqui, ó, crescimento populacional de determinada espécie. Ora, a ideia de crescimento, né, também é uma ideia recursiva, porque você tem uma espécie que vai se reproduzindo e a espécie que nasce, né, graças à reprodução dela, está baseada no caso anterior. No vídeo de pré-aula eu falei sobre o clássico problema da série de Fibonacci, né? Então, crescimento populacional e série de Fibonacci tem tudo a ver. O que a gente está vivenciando hoje? A questão da pandemia, né? Pô, como é que o vírus se espalha tão rapidamente? Tudo isso tem a ver com um pensamento recursivo, beleza? Bom, agora vamos para nossas questões. Eu peguei a primeira questão da lista, certo? Essa primeira questão, ela diz o seguinte: consulte a relação de recorrência para a sequência de Fibonacci na definição 3.1. E aí nós temos três perguntinhas aqui. Bom, antes de mais nada, vamos só recordar quem era a relação de recorrência da série de Fibonacci. Bom, a série de Fibonacci, quando a gente representa ela, né, através de uma relação de recorrência, temos isso daqui, certo? Então, deixa eu só marcar bonitinho. Então, eu tenho um Fn, que é a minha função. Esse n aqui é a quantidade de meses, né, um mês qualquer. E o meu caso base, ele é bem interessante. Ó. Presta atenção no caso base da relação de recorrência da série de Fibonacci. Se n for igual a 1 ou n igual a 2, então Fn vai ser igual a 1, certo? Bom, para n maior do que 2, Fn vai ser Fn menos 1 mais Fn menos 2. Uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui é para essa operaçãozinha aqui, para esse sinal de mais. Olha, toda vez que a gente se depara numa estrutura como essa, com uma operação de soma, é importante a gente ter em mente que essa soma, ela está dando a ideia de que existem dois fenômenos que acontecem de forma separada. Então, aqui é como se fosse um fenômeno e aqui é outro fenômeno, certo? E detalhe, eles não acontecem de uma forma, digamos assim, que um depende do outro. Se os fenômenos dependessem um do outro, nós não teríamos uma soma, mas teríamos uma multiplicação. Ah, professor, isso parece um tanto confuso. Mas no capítulo 4, quando nós estivermos trabalhando com as técnicas de contagem, vocês vão entender muito melhor isso que eu estou falando. Só estou dando spoiler do que vocês vão ver no capítulo 4, tá certo? Bom, então, Fn vai dizer o quê? Vai me dizer o quê? O número de pares de coelhos, pares de coelhos no mês N. Então, no mês 1 e no mês 2, eu vou ter apenas um par de coelhos. Por quê? De acordo com o problema da série de Fibonacci, os nossos coelhinhos entram em idade fértil a partir do segundo mês, certo? Então, eu tenho um par de coelhos no primeiro mês, no segundo mês eu vou ter um par de coelhos também. A partir do terceiro mês, né? Ou seja, para n maior do que 2, veja bem que eu estou trabalhando com inteiros, né? Eu vou ter o quê? Aí os meus coelhinhos começam a se reproduzir, certo? Entendido? Bom, a primeira pergunta dizia o seguinte: responda a pergunta de Fibonacci calculando F12, ou seja, no mês 12, quantos pares de coelho eu vou ter? Bom, gente, isso daqui, a resposta disso é trivial. Toda vez que eu colocar trivial aqui nessa explicação,
vocês imediatamente compreendam que é algo puramente mecânico e eu não vou gastar meu latim e responder isso daqui para vocês. Você pega F12, joga aqui na tua relação de recorrência e no braço você calcula, certo? Entendido? Então isso aí não tem muito o que fazer. Ou se você for uma pessoa mais espertinha, vai lá na tua linguagem de programação preferida, implementa isso daqui e corre para o abraço, certo? Entendido? Tranquilo. Olha, garanto a vocês que quando você tem um conhecimento dessa estrutura aqui da relação de recorrência, fica muito mais fácil você implementar isso na linguagem de programação. Porque veja bem que a própria relação de recorrência já te dá a estrutura que você precisa. Eu tenho aqui um if, né, com uma disjunção, né, com um ou aqui, e um outro if. Certo? Então, em 2 tempos, vocês implementam isso daqui de maneira fácil em qualquer linguagem que suporte recursividade. Bom, a letra B, ela faz o seguinte questionamento. Escreva F1000, né, ou seja, como é que eu posso calcular os pares de coelhos no mês 1000 em termos de F99 e F98? Aqui ele não pede para você calcular a quantidade de pares, né? E aí, novamente, aquela história. O importante é a ideia, né? O seu pensamento, a maneira como você raciocinou. Então, para a gente calcular F1000 em termos de F99 e F998, né? Para isso, basta a gente fazer isso aqui, ó, essa soma. Por quê? Então, vejam bem, no mês 1000, certo? O que eu vou ter no mês 1000? Eu vou ter nada mais, nada menos do que a quantidade de coelhos no mês anterior a 1000, ou seja, o mês N-1, e a quantidade de coelhos no mês N-2, correto? Então, eu simplesmente olhei aqui para o caso recursivo, né, e utilizei, né, aqui a informação que eu tenho no problema, certo? Então, é essa a grande sacada que é importante que vocês desenvolvam, certo? Bom, é importante a gente lembrar o seguinte, ó, que tem um detalhezinho que eu coloquei, uma observaçãozinha importantíssima. Fn-1 vai representar o número de pares de coelhos no mês anterior, certo? Então, eu estou aqui no mês 1000, o mês anterior ao mês 1000 é o mês 999, certo? E o Fn-2 representa o número de novos pares de coelhos, certo? Por que é o N-2? Porque a gente sabe que os coelhinhos eles entram em idade reprodutiva a partir do 2º mês, certo? Entendido? Então, isso é que me dá o que representa o Fn-2. Olha, tudo isso, né, essas ideias vão sendo desenvolvidas a partir de muita reflexão em cima do problema, você pensar o problema, certo? É por isso que eu falei, o importante aqui nesse estudo não é você executar os cálculos. Qualquer programinha que você implemente em uma linguagem vai fazer para você. Mas como escrever o programa, aí é que são outros 500, tá certo? Bem, vamos aqui para a letra C, que essa letra C ela exige um pouco mais de pensamento da gente. Então, agora eu quero saber F1000, né, em termos de F998 e F997, certo? Então, nesse caso aqui, eu já estou falando, né, como é que eu vou calcular o F1000, não em termos do anterior e do anterior, ou seja, 999 e 998. Mas agora eu tenho um intervalo de tempo um pouco diferente, certo? Para isso, o que a gente pensa? Ora, o caso 997, certo? Vai ser o meu Fn esse Fn-2, correto? Entendido? E o meu Fn-1 vai ser o 998. Só que aí falta o 999. Ora, basta multiplicar o F998 2 vezes, que aí eu tenho, né, o meu F999, ok? Então, aqui nós poderíamos ter também uma outra representação, que seria F999
999, né? Certo? Ficaria mais complicadinho. Mas dessa maneira aqui está muito mais elegante, correto? Entendido? Precisa calcular? Não, não precisa calcular. Beleza? Bom, dito isso, vamos passar aqui para o segundo problema, que esse segundo problema ele também é muito legal, certo? Principalmente nesse ponto da gente poder desenvolver um determinado raciocínio. Veja bem, o que é que o nosso problema seguinte diz? No modelo de Fibonacci, os coelhos vivem para sempre. Não sei se vocês prestaram atenção, mas na série de Fibonacci, os coelhinhos nunca morrem. Então, à medida que você vai aumentando, né, os meses vão passando, o número de coelhos vai crescendo, e esses coelhos vão vivendo eternamente, certo? Bem, aí, o que é que ele propõe aqui? A seguinte definição, aliás, a seguinte modificação da definição 3.1, que é a série de Fibonacci, leva em conta os coelhos que morrem, certo? Então, em um determinado momento do tempo aí, os coelhinhos vão partir para a eternidade. Aí, observem que aconteceu aqui uma diferença. Então, aqui, ó, eu tenho GN, que é a minha nova série, certo? E aí eu tenho dois novos casos base, ok? Então, o meu caso base 1 diz que GN vai ser igual a 0 se o N for menor ou igual a 0, certo? Então, se o N for negativo, né, então eu tenho GN igual a 0, correto? Isso está estranho nesse primeiro momento. Se o N for igual a 1 ou N for igual a 2, né, então GN vai ser igual a 1. Essa parte aqui, vocês devem estar percebendo que ela está semelhante, está igual à definição da relação de recorrência da série de Fibonacci. Bom, aí agora vamos para o nosso caso recursivo. No nosso caso recursivo, que ele também está um pouco diferente, né? O que é que nós temos aqui? Deixa eu só marcar. Então, eu tenho o Gn-1, que N-1, vocês devem sempre lembrar. N-1, eu estou falando do caso anterior ao caso que eu estou estudando. Então, se eu estou querendo computar G4, o Gn-1 vai ser o G3, correto? Não tem muito mistério. O Gn-2, como foi dito anteriormente, né, o N-2 representa o número de novos pares de coelho. Show? Beleza. Só que agora a gente tem aqui um menos Gn-8. Isso para um N maior do que 2. Aqui é o nosso caso recursivo. E agora a gente começa a já ter mais ou menos uma ideia de como é que a gente vai resolver determinadas... a letra B desse problema aqui. Bom, na letra A, ele pede para a gente calcular o Gn para n igual a 1 até n igual a 12, certo? Também trivial, certo? Como é trivial, o que é que acontece? Eu calculei aqui para vocês, e aí a gente começa a prestar atenção num detalhe, certo? Então, para Gn, para n igual a 1, n igual a 2, eu tenho 1, certo? De acordo com o que a gente viu, né? Vamos só voltar aqui, por favor. Opa. Pronto. Manter aqui, ó. Caso base 2, n igual a 1, n igual a 2, Gn igual a 1. Ok, está de acordo aqui, está de acordo, certo? Então, nesses dois casos base, eu não preciso me preocupar com cálculo, certo? Eu não preciso me dar o trabalho de calcular isso aqui. Já está lá no caso base. Para n igual a 3, opa, aí aqui já tem um detalhe, ó. N igual a 3, 3 é maior do que 2, então ele já cai no caso recursivo. Bom, vamos observar aqui o que é que acontece no cálculo do caso recursivo, né? O G1 igual a G2, que é igual a 1, beleza, não precisa calcular nada. Já no G3, nós temos, ó, o N-1 mais o N-2 menos esse N-8. Aí o que acontece aqui? Olha só como é interessante isso daqui, ó. G2 mais G1, ó, G2 e G1 dá igual a 1, também não precisa calcular. E aí a gente vem para o G-5. No G-5, ele vai cair aonde? Vai cair no outro caso base, né? No primeiro caso base, que é se o N for menor do que 0. Então, aquilo que aparentemente estava estranho para você, né? Que você pode dizer assim, pô, professor, mas espera aí.
como é que eu vou trabalhar com o N negativo? Né? Se o número de meses que eu vou usar para calcular a minha série sempre vai ser positivo, não faz sentido esse N negativo. Aí, para vocês verem como nem sempre aquilo que não faz sentido, né, realmente não faz sentido, ele tem alguma razão de existir, né, dado a situação. Então, você está vendo que especificar esse caso base para um N menor ou igual a zero, ele é fundamental. Por quê? Porque vai acontecer situação que o N vai ser negativo, que é justamente o que aconteceu aqui. Então, quando eu passo um N negativo para a minha função G, ela vai avaliar, né, e vai me mandar um zero. Aí, beleza, faço o meu cálculozinho aqui numa boa, correto? Bom, o que acontece? Como eu disse para vocês, é importante a gente olhar para o cálculo e identificar um padrão, certo? Esse lance de identificar padrão vai tornar o pensamento matemático de vocês muito mais refinado. Então, vamos continuar aqui. Ora, está aqui o N igual a 3, né? No N igual a 4, nós temos 3. A gente observa o seguinte, ó, esse 3 aqui, ele é igual a quê? A 1 mais 2, certo? Aí aqui eu tenho, no N igual a 5, eu tenho 5 que é igual a 2 mais 3. E assim sucessivamente. Aí a gente vai chegando, né? Vai observando isso. Aí quando a gente chega aqui no mês 8, acontece algo estranho, certo? Vejam bem, no mês 8, nós temos o quê? Que o mês 8 é igual a 21 e no mês 7 é igual a 13, certo? Se eu continuar com esse raciocínio que eu observei nos casos anteriores, o que é que nós teríamos aqui para o G9? Nós teríamos 21 mais 13. 21 mais 13 dá igual a 34. Certo? Mas o que é que eu tenho aqui no mês 9? 33. Ué, cadê morreu um coelho? Isso, exatamente. A partir do mês 8, os coelhinhos começam a morrer. Ok? Entenderam aí? Espero que não fiquem tristes em agora trabalhar com uma série de Fibonacci em que os coelhos não vivem para sempre. Certo? Mas eu também estou achando que esses coelhos estão morrendo muito rapidamente. 8 meses. Certo? Não sei se a vida de um coelho... pronto, repouso em paz. Exatamente. Hip. Ok? Gente, deu para entender legal aí? Deu para entender a ideia, né? Deixa eu voltar aqui para a relação de recorrência, que isso é o que nos interessa. Deu para entender que por que nós temos aqui esse menos, né? Por que eu estou usando o menos ali? É justamente para que eu remova um elemento da minha série, certo? Entendido? Então, a partir daquele mês ali, do mês 8, os coelhinhos começam a morrer e tal, e aí você vê que a série começa a se desenvolver de uma forma diferente. Até o mês 8, certo? Até o mês 8, ela se desenvolve semelhante à série de Fibonacci, tranquilo. Por quê? Porque até o mês 8 vai dar... esse Gn-8 vai dar 0, né? Até o mês 8 menos 8 vai dar 0, certo? E aí, série de Fibonacci tranquilo. Correto? Dúvidas? Sim ou não? Tranquilo, né? Gente, vamos resolver mais uma questão. Eu estou vendo que já são 11h10, nós estamos avançando um pouquinho aqui no nosso tempo. Eu separei mais questões e eu pensava que ia dar tempo nós vermos todas elas. Mas o que é que eu vou fazer? Ao longo da semana, eu vou gravar um vídeo extra, onde eu vou resolver essas outras questões e aí fica com um material extra para vocês estudarem esse tópico aqui, tá bom? Beleza? Vamos lá. Bom, terceira questão. Na terceira questão, eu tenho a seguinte relação de recorrência. Hn é igual a 0, se o 0 for negativo, ou seja, 0 o n menor ou igual a 0, Hn vai ser 1, se o n for igual a 1 ou n igual a 2, né? E aí nós estamos vendo que parece muito com a relação de Fibonacci, né? E para um n maior do que 2, nós entramos no nosso caso recursivo. No nosso caso recursivo,
você tem aqui Hn-1 mais Hn-2 menos Hn-3. De acordo com o que a gente acabou de trabalhar no exemplo anterior, na questão anterior, você já deve estar achando que, assim, você já deve estar deduzindo qual é a função desse menos Hn-3, certo? Bom, ele pede para que nós calculemos o Hn para n igual a 1 até igual a 10, certo? Então, como eu falei para vocês, ó, extremamente trivial, e nós observamos um padrãozinho, né? Ó, aqui o nosso padrão. Ok? Beleza? Então, pelo menos até o 10º elemento, esse padrão vai se repetindo, certo? Bom, o nosso próximo assunto, que são as soluções em forma fechada, ele vai casar com essa relação de recorrência e vai nos fornecer um ferramental maior para que a gente possa trabalhar com essas ideias. Será que esse padrão ele se repete ad infinito? Ou será que esse padrão só vai até o 10? Então, essas questões serão respondidas na próxima semana, quando nós estudarmos soluções em forma fechada. Bom, gente, então vamos lá. Calculado isso daqui, né, que é trivial demais, é só a aplicação da fórmula, né, aliás, passar os valores aqui para a função, nós vamos aqui para a letra B. Usando o padrão da parte A, né, o padrão da parte A é esse daqui, beleza? Adivinhe quanto vale H100. Gente, essa história de adivinhar valor parece assim uma coisa contraditória à ideia do pensamento matemático. Esse negócio de adivinhar parece coisa assim muito mística, né? Não, isso não casa com o pensamento matemático. Mas vejam bem, né? A adivinhação aqui não vai ser uma adivinhação no chute, né? A adivinhação aqui vai ser baseada num padrão. E esse padrão você vai observar ali na resolução da letra A. Eu queria que vocês pensassem aí um pouquinho, né? O que tem de... Além dessa repetição, né, como eu marquei aqui, existe um outro padrão interessante aí, certo? E esse padrão, ele, uma vez identificado, né, ele vai servir para que a gente possa trabalhar na próxima sessão, que são as soluções em forma fechada, certo? Vou me calar aqui um pouquinho, né? Eu queria que vocês pensassem aí qual é esse padrão, né? Se alguém já tiver feito esse exercício em casa, por favor, mantenha-se em silêncio, né? Aguarde os demais se manifestarem, tá bom? Então, qual seria o padrão que a gente está identificando aí, né? Além dessa repetição, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, gente, vamos lá. Nós observamos o seguinte, que Hn vai ser n sobre 2, certo? Para n par. Se está dando para vocês verem, eu botei aqui uma canetinha. Então, para n par. Então, vocês observam que quando n é par, né, Hn é n sobre 2. Logo, H100 vai ser igual a 50. Ok? Então, é isso. Certo? Então, de acordo com esse padrão, a gente pode afirmar isso. Mas será que é isso mesmo? Certo? Então, fica como é que se diz? Jogado para vocês essa dúvida. Mas será que é isso mesmo? Ou será que esse padrão só se mantém até o H10? Certo? Então, essas respostas nós vamos obter na próxima aula. Na próxima aula, ou melhor, quando vocês derem uma assistida no próximo vídeo de pré-aula, que é sobre solução em forma fechada, já vai jogar uma luz para vocês a respeito disso daí. Beleza? Bom, então já são 11h15, a gente avançou bastante hoje no nosso tempo de aula. Eu queria finalizar por aqui, certo? Encerrar aqui a apresentação. E combinar com vocês o seguinte, o que é que eu estou devendo a vocês, né? Vamos fazer aqui uma prestação de contas. Estou devendo as notas
da tarefa 2 e 3, estou devendo a tarefa 4. A tarefa 4 sai esses dias, certo? E as notas da tarefa 2 e 3 também. Então, eu quero começar semana que vem sem dever nada a você. Então, até domingo, no mais tardar domingo, eu estou com tudo isso já socializado lá no sistema acadêmico ou no nosso grupinho do WhatsApp. Bom, o que é que eu... outra coisa que eu vou dever a vocês, que eu espero, e eu vou fazer isso até domingo, que é gravar um novo vídeo com a resolução das questões seguintes que eu havia separado, para que isso some a essa nossa aula de hoje e vocês consigam compreender bem. Porque na próxima tarefa, a tarefa 5, eu já vou colocar questões do capítulo 3, tá certo? Desse capítulo que a gente está iniciando hoje. A tarefa 4 ainda vai ser baseada em questões do capítulo anterior, beleza? Bom, gente, eu queria encerrar aqui a gravação, desejar a todos um ótimo final de semana, que já está se aproximando aí, certo? Um grande abraço e sempre pedindo para vocês manterem os cuidados necessários com relação à pandemia, correto? Então, quem não tiver registrado a presença, por favor, registre agora. Eu acho que todo mundo já registrou, né? Beleza? Então, turminha, até mais. Tchau, tchau.